Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Márcio Bretas. Estamos juntos mais uma vez para conversarmos a respeito da palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Queridos, em Números, capítulo 12, a Bíblia diz assim, versículo 1: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? O Senhor ouviu. Deixa eu parar aqui e pegar algumas atitudes que servem para nós, para os dias atuais, né? Moisés estava à frente de um grande projeto que Deus criou ali para o seu povo, para tirar o povo da escravidão do Egito e levar para uma terra boa. Deus colocou Moisés ali. E aí, no meio dessa trajetória, os próprios irmãos de Moisés se levantaram contra ele, criticaram a ele. Entre eles ali, Miriam e Arão conversando, será que Moisés é melhor do que nós? Deus também não tem falado através de nós? Será que só fala através de Moisés? Como é que é esse negócio? E começaram a criticar Moisés por ter se casado com uma mulher etíope. Preste atenção numa coisa, queridos, a gente precisa aprender a tomar conta da nossa vida, né? Aprender a olhar as nossas coisas e deixar um pouco de lado a vida do outro, deixar de se incomodar com o que o outro anda fazendo. Moisés foi alguém escolhido por Deus para viver algo que talvez Arão e Miriam com certeza não teriam a estrutura para fazer e para suportar. E agora eles se levantam contra Moisés. Ponto. Uma coisa que você não deve fazer, né? É criticar o irmão, é criticar alguém, espírito de crítica. Uma coisa que você não deve fazer, querido, é se juntar com alguém para falar mal de outro, mas de jeito nenhum. Você vai estar trazendo maldição sobre a tua vida, vai estar trazendo um peso sobre a tua vida, ainda mais quando se trata de pastor, de liderança, né, de apóstolo, seja lá do que for. Não tem que criticar, embora a gente sabe que isso aconteça. O problema da crítica é o sentimento que estava no coração de Arão e de Miriam. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que fala, com o que pensa, com o que sente. E isso é uma lição que nós aprendemos aqui. Porque a Bíblia diz que depois de eles falarem tudo isso, o Senhor ouviu, né? E o problema é esse, querido, porque a gente às vezes abre a boca para falar coisas achando que Deus não está ouvindo e não está vendo, mas está, né? E aí ele diz aqui, a Bíblia diz que o Senhor ouviu. E o versículo 3 diz assim: Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Entende isso aqui, irmão? Tem algumas versões bíblicas que diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Essa aqui, a NVI, diz que ele era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra, irmão. Não era outro que havia no arraial, sabe, no bairro, na cidade, não, dentro de casa. É mais paciente, mais manso do que qualquer outro que havia na terra. Por isso Moisés suportou tanta coisa também. Você sabe por quê que às vezes a gente não consegue suportar algumas coisas? Está faltando paciência, está faltando mansidão. Então busca, querido, porque isso faz parte do fruto do Espírito de Deus. Mansidão, paciência. Você vai precisar ter paciência em muitas situações, você precisa ser manso em muitas situações para poder receber a vitória de Deus. E aí a Bíblia diz aqui, versículo 4, imediatamente, irmão, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. Vai para a sala do castigo. Vamos lá para uma reunião familiar. Deus estava dizendo para eles. Sabe o que é lindo em Deus, irmão? Que Deus resolve logo as coisas. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Sabe qual é o teu problema?
é que você fica aí, às vezes, arrazoando coisa no teu coração, murmurando, criticando e levando tempo para se resolver alguma coisa. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e resolva com ele, irmão. Não fica empurrando com a barriga, envenenando os outros com aquilo que é o sentimento do teu coração. Não, procura a pessoa, conversa com ela, perdoa, libera perdão, né? Quando tem a conversa, as coisas se acertam. Por isso que tem muita gente doente no meio das igrejas, porque vivem com situações e sentimentos contra alguém no coração, mas não tem disposição de ir lá resolver o problema no amor, querido. Amém? No amor. Aí Deus ensina a gente, ó, vamos resolver logo esse negócio aqui. Arão e Miriam, o que vocês têm contra Moisés? Vamos conversar aqui. Entende? É isso que falta entre nós. Pegar o que você está sentindo contra alguém, ir lá, chamar, conversar, resolver e o nome do Senhor ser glorificado e deixar como que o diabo caia por terra ali. Senão você fica alimentando algo, querido, que vai trazer enfermidade e não vida para a tua vida. E a Bíblia diz, e os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e os 2 vieram à frente, e ele disse, ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelam em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele verá a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Aí deixa eu parar aqui e não continuar. Agora você vê. Precisava Arão e Miriam passar por aquilo, irmão? Velho barbado, né? Precisava passar por essa situação. Deus chama, vem à frente. Olha só. Será que com qualquer profeta eu falo visão, sonho, mas com Moisés não? Por quê? Porque Moisés era fiel em toda a casa, em todo o tempo, em toda a casa do Senhor, em todo o tempo Moisés permaneceu fiel, ele era fiel, não porque Deus estava fazendo alguma coisa, mas porque o coração de Moisés era de Deus. Entende isso? Aí Deus diz claramente aqui para Arão e Miriam o seguinte, vocês não são fiéis em todo o tempo não, mas Moisés é fiel em todo o tempo. Sabe os outros profetas que tem? Também não são fiéis em todo o tempo não, mas Moisés é fiel em todo o tempo. E vocês não temeram falar mal de Moisés, criticar Moisés? E a ira do Senhor se acendeu ali contra eles, sabe? E aí Moisés entra para interceder por Arão e Miriam. Veja que eles falando mal, criticando Moisés, ainda assim Moisés, coração cheio de Deus, sabe? Cheio de amor. Ah, Senhor, deixa, não faz não, mata não, deixa a Miriam leprosa não, intercedendo por eles ali, pelos seus irmãos. Então, querido, em nome de Jesus, que você não seja do time que critica, que fala mal, sabe, que envenena, que você não seja dessas pessoas, mas que você seja fiel como Moisés foi, que você seja um intercessor como Moisés foi, que você seja manso como Moisés foi, paciente, cheio do Espírito de Deus como Moisés foi. São esses que Deus procura. Ele está querendo pessoas para falar face a face. Que essa pessoa seja você, que toda crítica, que toda murmuração, que todo sentimento faccioso, tudo aquilo que não provém de Deus, irmão, não faça parte da tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo programa. Fique na paz do Senhor.